Mais à frente, então, já em 1572, o matemático Rafael Bombelli, ele teve a ideia louca, né? Essas aqui são as palavras que ele mesmo usou no seu trabalho. Foi publicado um livro, L'Álgebra, onde ele então estudou nas primeiras páginas como operar operações desse tipo: a mais b vezes a raiz quadrada de menos 1, que na época não fazia sentido, a raiz quadrada de um número negativo. E ele operou então com raízes, com símbolos desse tipo, como se fossem números reais. Então ele teve essa ideia justamente quando ele estava usando aquela fórmula de Cardano para encontrar aquela raiz real que se conhecia da equação, aquela equação que vimos há pouco, né? Então, utilizando a forma de Cardano, a gente trava no meio do caminho por conta que aparece a raiz menos 121, raiz quadrada de menos 121 aqui nessa expressão. Ele, sabendo que as raízes eram reais, travou no meio do cálculo, no meio da fórmula, e ele então teve a ideia louca de seguir adiante os cálculos trabalhando com a raiz quadrada de menos 1 como se fosse um número real. Então, ele observou, então 121 é 11 ao quadrado. Então, essa linha aqui de cima, passando o 11 para fora da raiz, fica raiz cúbica de 2 mais 11 vezes raiz quadrada de menos 1. Por conta do menos ficou menos 1 aqui. E aqui é a mesma coisa, mais raiz cúbica de 2 menos 11 vezes a raiz quadrada de menos 1. Aí ele observou também que 2 mais 11 raiz quadrada de menos 1 é um cubo perfeito. 2 mais 11 raiz quadrada de menos 1 é a mesma coisa que 2 mais menos 1 ao cubo. Aqui então que ele operou com o símbolo 2 mais raiz quadrada de menos 1 como se fosse um número real. Então vejam a conta que ele fez, né? 2 mais raiz quadrada de menos 1 ao cubo, ele multiplicando 2 mais raiz de menos 1 por ele mesmo e por ele mesmo de novo, então obtém, como a gente já viu antes a expressão, né? É o 2 ao cubo mais 3 vezes o 2 ao quadrado vezes raiz de menos 1, mais 3 vezes 2 vezes raiz de menos 1 ao quadrado, mais a raiz de menos 1 ao cubo. E ele, trabalhando com esses símbolos como se fossem números reais, usando as mesmas regras, então 2 ao cubo dá 8. 3 vezes 2 ao quadrado dá 12, vezes a raiz de menos 1. Menos o 6 é 3 vezes 2 dá 6, mais menos 1 ao quadrado dá menos 1. Raiz de menos 1 ao quadrado dá menos 1, então por isso que ficou menos 6. E menos 1 ao cubo vai ficar então o menos raiz de menos 1. Então ele, somando essas coisas, esses números aqui, chegou em 2 mais 11 vezes raiz de menos 1. Então vejam que 2 mais raiz de menos 1 ao cubo é o 2 mais 11 vezes raiz de menos 1. Então ele fechou esse cubo aqui. E agora, raiz cúbica de 2 mais raiz de menos 1 ao cubo, ele corta aqui, nos dois termos, fica 2 mais raiz de menos 1, mais 2 menos raiz de menos 1. Aí aqui, o símbolo raiz quadrada de menos 1, um tem sinal de menos, outro tem sinal de mais, se cancela e resultou o 4, que era a raiz real que ele sabia que era a raiz certa. E aí, pronto. Então a ideia louca de operar com esses símbolos aqui acabou conduzindo a raiz
verdadeira, a raiz real que ele sabia existir. E destravou a fórmula de Cardano. Só que foi um artifício algébrico que ele utilizou e que não tinha qualquer justificativa matemática, não tinha um porquê disso funcionar e esta ideia, então, esse jeito de tratar a raiz quadrada de número negativo foi tratado na época com muita desconfiança. Né? Será que isso daí é uma ideia que vai conduzir a alguma contradição? Então, será que operar com raiz quadrada de números negativos não acarreta em nenhuma contradição? Essa é a pergunta da época. Né? Então, todo professor de matemática sabe que quando eu tenho o produto de duas raízes, né, eu posso juntar num único radicando. Por exemplo, raiz de 10, que é raiz de 2 vezes raiz de 5, é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 5. Essa regra aqui é bem conhecida por todos nós. É a mesma regra quando a gente trabalha com expoentes inteiros aqui, né? 2 vezes 5 ao quadrado é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, essa regra que vale para expoentes inteiros é a mesma regra que vale para expoentes fracionários aqui, né? Isso aqui seria 2 elevado a 1 meio. A mesma regra para expoente inteiro vale também para expoente fracionário. E então vejam que em 1740 um matemático muito famoso, Jean D'Alembert, chega no seguinte raciocínio: raiz de 6 é igual a raiz quadrada de menos 2 vezes raiz de menos 3. Aí separando as raízes, raiz de 2 vezes raiz de menos 3. Aí raiz de menos 2, operando como o Bombelli fez, fica a raiz de 2 vezes raiz de menos 1, que a gente chama hoje de i. E aqui raiz de 3 vezes raiz de menos 1. Aí fica a raiz de menos 1 ao quadrado, vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de menos 1 ao quadrado vai dar menos 1. Então, isso daqui acaba dando menos raiz de 6. Então, vejo que raiz de 6 acaba sendo igual a menos raiz de 6. E aí? Então, nessa época, a ideia de número complexo e a ideia de trabalhar com raiz quadrada de números negativos causava polêmica e até agora mesmo, né? Pensem, o desafio então é vocês encontrarem qual é a falha nesse raciocínio desenvolvido aqui pelo D'Alembert. Então, a legitimidade do uso das raízes de números negativos estava posta em xeque naquela época, né? Ficou muito tempo. E antes de 1740, já tinha surgido problemas e paradoxos desse tipo. Vejam que em 1715 aconteceu então a chamada controvérsia dos logaritmos de números negativos. Então, trabalhando com as regras dos logaritmos, a gente tem essa primeira igualdade aqui, o logaritmo de 1 é igual a 0. Agora, o logaritmo de 1 é o logaritmo de menos 1 ao quadrado. Aí o 2, pelas propriedades do logaritmo, passa aqui para frente, fica 2 vezes o logaritmo de menos 1. Então, a gente tem aqui 0 igual a 2 vezes logaritmo de menos 1, o que implica que logaritmo de menos 1 é igual a 0. Então, com essa linha aqui, a gente acaba concluindo que o logaritmo de menos 1 é igual a 0. Mas já se conhecia na época uma fórmula envolvendo, então, o logaritmo de números complexos. Aqui é o logaritmo de cosseno de x mais i seno de x. Esse i está denotando a raiz quadrada de menos 1, como a gente faz hoje. Então, essa fórmula de Cotes, ela diz que o logaritmo de cosseno de x mais i seno de x é igual a x vezes i. Então, era uma fórmula que já se trabalhava na época, que quando a gente substitui x igual a π nessa fórmula, então vai ficar cosseno de π dá menos 1. Seno de π é 0. Então aqui vai ficar, e aqui ficaria o x igual a π.
Então a gente teria que o logaritmo de menos 1 é igual a π vezes i. Então, por um raciocínio, a gente chega ao logaritmo de menos 1 igual a zero. Pelo outro, a gente chega ao logaritmo de menos 1 igual a menos π. Alguma coisa está errada. E o que está errado? Então se desconfiava, né? Será essa raiz quadrada de número negativo? E trabalhar com logaritmos de números negativos? E houve uma polêmica em que muitos matemáticos famosos se envolveram nessa discussão, e essa discussão durou várias décadas até ser esclarecida. Então, olha o nome dos matemáticos envolvidos nessa controvérsia dos logaritmos aí: o Leibniz, o Bernoulli, o D'Alembert, o Euler. Então, matemáticos do mais alto status, né, do mais alto calibre, ficaram décadas discutindo sobre essas coisas aqui, né, esses resultados envolvendo os números complexos. Então isso mostra que naquela época os números complexos não eram tão bem entendidos como a gente entende hoje. Foi uma evolução de ideias que começou lá então, como a gente viu, com Bombelli em 1570 e só foi se resolver centenas de anos depois. Então, começou a ficar mais claro, então, em 1806, quando esse sujeito, o Robert Argand, ele publicou uma monografia com esse título aqui, né? Um ensaio sobre uma maneira de representar as quantidades imaginárias por construções geométricas. E esta monografia é uma monografia bem curtinha, cerca de 30 páginas. Ele então conseguiu dar uma interpretação geométrica que na época era muito valorizada. Toda a matemática tinha que ter uma fundamentação geométrica. E ele construiu uma interpretação geométrica coerente com a teoria das proporções da geometria euclidiana. E ele então publicou essa monografia com recursos próprios. Ele fez poucas impressões dessa monografia e distribuiu, e demorou até ficar essas ideias dele ficarem conhecidas no meio matemático. Então, só que em 1813 é que esse professor de uma escola francesa, Jacques François, ele publicou um trabalho que divulgou então as ideias do Argand. E a curiosidade é que quando ele fez essa publicação, ele disse que se baseou numa monografia que tinha chegado às mãos dele, mas que ele não sabia quem era o autor, porque o Argand não botou o nome dele na monografia. Esqueceu de colocar o nome. Aí publicou, mas como ele publicou numa revista muito famosa, acabou que o próprio Argand, daí já com mais de 50 anos, ficou sabendo dessa publicação e daí reivindicou a autoria da monografia, e aí então ganhou os créditos do trabalho.